tem nos abençoado rica e poderosamente. Feche seus olhos nesse instante e fale com Deus. Pai amado, nós queremos ouvir a Tua palavra. Queremos, ó Deus, Te conhecer mais. O nosso desejo é Te conhecer profundamente, os Seus pensamentos, ó Deus, os Seus desejos. Quem Tu és, ó Deus, e o que o Senhor pensa a nosso respeito. Então fala conosco aqui nessa noite, ó Deus, de uma forma especial em cada um dos nossos corações. Revelando os nossos corações, revelando as nossas necessidades, revelando, Senhor, a Tua vontade e o Teu querer, ó Pai, o Teu propósito para as nossas vidas. Ó Deus, que essa palavra seja viva, Senhor, e avivada em cada coração nessa noite, ó Deus. Em nome de Jesus, para a Tua honra e glória, maravilhoso Espírito Santo, nos revela. Amém. Louvado seja Deus. Queria ler com você Mateus, capítulo 6, versículo 24 ao 34, muito conhecido de todos vocês. Continuando, abra lá conosco. Se você não tem aí a Bíblia, pode acompanhar no telão. Estou lendo na NVT. Mas o nosso propósito, amados, em especial, nós temos falado da necessidade de nós conhecermos Deus, conhecermos o seu coração, os seus desejos, principalmente em relação a nós, o seu reino, sua vontade. E nós prosseguimos nesse intento. E algo que o Senhor tem tocado muito em meu coração a respeito do reino dele, da sua vontade, da sua justiça, dos seus desejos para nós. Nós precisamos estar conscientes sobre esse reino, o que é esse reino, o que o rei desse reino deseja, quais são os propósitos, as leis, a cultura desse reino. Então eu queria que você realmente deixasse o Espírito Santo falar muito no seu coração. Nos diz assim a palavra do Senhor, muito conhecida de todos: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais do que comida, e o corpo não é mais do que a roupa. Observe os pássaros, eles não plantam, nem colhem, nem guardam alimento em celeiros, pois o seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos uma hora à sua vida? E por que se preocupar com a roupa? Observe como crescem os lírios do campo, não trabalham nem fazem roupas. E no entanto, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. E se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, mas seu Pai Celestial já sabe o que vocês precisam. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Bastam para hoje os problemas desse dia. Amém? Todos tenho certeza que já leram, já ouviram eu e muitos outros pregarem a respeito desses versículos. Mas o Senhor Deus, Ele sempre nos revela algo mais profundo. E lendo esses versículos aqui, o Senhor foi me colocando algo cada vez mais profundo, daquilo que nós já sabemos, daquilo que nós já conhecemos de Deus, da sua vontade, do seu propósito. Nós vemos aqui, na maior parte desses versículos, dessa passagem, Deus orientando os discípulos, aqueles que estavam ouvindo, aqueles que estavam seguindo ainda, basicamente no início do seu ministério na terra,
dizendo que, querendo mostrar para eles que nós não pertencemos a esse mundo, nós não somos desse reino desse mundo, do reino desse mundo, então nós não podemos agir como as pessoas que pertencem a esse mundo. Nós pertencemos a um outro reino, nós pertencemos ao reino dos céus. E ele diz que as pessoas vivem o tempo todo e vivem a sua vida na ansiedade e na preocupação das coisas aqui, dessa terra, com as suas preocupações diárias e pensando no seu futuro. O que será do meu futuro? O que nós vamos comer, o que nós vamos vestir, como nós vamos ver, o que será da minha vida e tantas outras coisas, a vida dos meus filhos, o que será das nossas vidas. E ele começa a mostrar para aqueles discípulos e para nós o quanto isso é loucura. Nós pensarmos e agirmos dessa forma é total loucura, é um absurdo na visão, na ótica de Deus. Isso é totalmente absurdo. Você estar tão preocupado com as coisas da sua vida por vir, que você não dá espaço para o reino de Deus na sua vida, para o governo do Senhor na sua vida. Porque a tendência nossa natural é exatamente essa. Nós falamos na semana passada do reino de Deus e que nós vivemos uma guerra constantemente. E se há uma técnica ou uma armadilha ou uma estratégia que o inimigo usa para nos desfocar das coisas do reino de Deus, são as preocupações, as distrações com as coisas desse mundo. Ele é campeão nisso, em distrair e nos desfocar, porque ele sabe que você, como um filho de Deus e como um guerreiro desse reino, pode fazer um estrago tremendo no reino dele. Então ele todo o tempo vai tentar te distrair para as coisas daqui, desta terra. Nós estamos vivendo nessa terra, lógico, e sim, você precisa, e é saudável, e é bom diante dos olhos de Deus que você busque, né, uma condição melhor. Se você tem um negócio, abre 2 negócios, né, Didão? Abre 3. Que você progrida. Se você trabalha, vai fazer um curso para que você possa crescer dentro da empresa. Isso não é errado, isso é bom. E Deus quer isso para você, desde que você deseja, né? Eu quero crescer na minha função, no meu trabalho, eu quero ser alguém que entende melhor daquilo que eu estou fazendo, eu quero subir na empresa, eu quero melhorar. Isso é saudável e agradável aos olhos de Deus. E você, como filho de Deus, se isso não toma conta do seu coração, deve realmente buscar isso. E Deus tem isso para você, Deus tem isso para nós. Agora, o que não pode, como ele está dizendo aqui, é que isso tome conta da nossa vida e direcione a nossa vida, porque nós não somos daqui. Eu lembro daquela história de um repórter que foi visitar um velho sábio do Oriente, um grande sábio, famoso sábio. Ele chegou na casa desse sábio, entrou na casa e achou muito estranho, porque não tinham móveis na casa. Não tinha nenhum móvel, a casa estava vazia. E uma das primeiras perguntas que o repórter fez para o sábio foi: mas cadê seus móveis? Você não tem móveis? Aí o sábio perguntou para ele: e os seus? E o repórter disse: mas eu só estou aqui de passagem. O sábio disse: eu também. Não se prender às coisas desse mundo. Não ficar vivendo para as coisas desse mundo. Tudo que nós fizermos no seu trabalho, na escola, em tudo que você fizer, sua família, deve estar voltada para o reino de Deus. Essa é a razão da nossa existência. Então, na primeira parte aqui desses versículos, até o versículo 31, ele está falando da loucura do nosso pensamento de estar preocupado com as coisas daqui, porque o Senhor Deus sabe todas as coisas, e Ele conhece o nosso coração, e conhece as nossas necessidades antes mesmo de pedirmos.
Então, se você é filho de Deus, Ele suprirá todas as suas necessidades. E Ele vai conduzir a sua vida, queridos, da melhor forma, porque Ele é o Pai. Agora, olha o que diz no versículo 32. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos. Mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Essas coisas, como eu disse, estão no nosso pensamento e nós vivemos, nós estudamos, trabalhamos, mas não podem ocupar a nossa mente e a nossa alma de tal forma que ocupe o lugar de Deus e do seu reino dentro de nós. E ele está dizendo, olha, essas coisas ocupam o pensamento de quem não conhece a Deus, dos pagãos. Os pagãos, as pessoas que não têm Deus, que não conhecem Deus como seu Pai, então eles vivem dessa forma, vivem para isso, queridos. Vivem para isso, e nós vemos o que acontece na vida de todos esses grandes e famosos homens que viveram para isso. Viveram uma vida para o trabalho, para os negócios, ficaram ricos, milionários, bilionários, e nós sabemos e nós vemos qual o fim deles. Todos nós vemos. E não é bom. E ele diz assim, Jesus dizendo, mas seu Pai Celestial já sabe o que vocês precisam. O grande problema, queridos, é que muitos de nós, já cristãos, vivemos com a síndrome de orfandade. Nós temos um Deus, que Ele mesmo se declarou o nosso Pai, que cuida de nós, que está conosco em todas as coisas. Mas nós vivemos como órfãos, porque o órfão que não tem pai que cuida dele, que não tem pai que o ama, ele vive sempre preocupado, será que eu vou ter o que comer amanhã? O Lucas, ele não levanta de manhã pensando assim, será que vai ter pão de queijo para mim hoje? Um amante do pão de queijo. Ele não acorda pensando, será que vai ter? Ele sabe que tem sempre. A Letícia também. Ela não acorda pensando, será que meu pai vai comprar um moranguinho para eu fazer meus negocinhos saudáveis lá, com aveia, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Queridos, eles sabem que eles têm um pai. E eu posso deixar de comer, mas eles não vão ficar sem comer o que eles querem. E tem um pai. Mas às vezes nós agimos como esses órfãos que não tem pai. A nossa vida é vivida de forma que nós podemos ser tidos como órfãos, mas nós temos um pai que cuida de nós, que todo o tempo está direcionando as nossas vidas. Queridos, eu como pai, e você como pai, como mãe, você sabe do que eu estou falando. Nós queremos o melhor para os nossos filhos. Então nós direcionamos eles, nós ensinamos, e na medida do possível nós evitamos que eles errem, certo? Tenho certeza que tem mães aí, novas mães também, que daqui a pouco nós temos aqui, né, Giovana? Que gostaria que quando o filho começa a sair de casa, ir para a escola, gostaria de pôr uma câmerazinha assim, no peito da criança, para ela ver cada passo e cada atitude, e também com microfone, para saber exatamente o que o filho faz, né, Lucas? Você acha que a sua mãe não gostaria disso? Gostaria. Para controlar e não deixar ele cair, não deixar se machucar, não é assim? Mas nós somos limitados, nós não podemos fazer isso. Mas, queridos, o nosso Pai do Celestial, Ele pode, Ele sabe cada passo que nós damos. E o Espírito Santo de Deus que habita em nós, e está todo o tempo em nosso interior, se nós deixarmos falando, não para cá, não para lá, não faz isso, não fala aquilo, não toma essa decisão, ou não é por aí, todo o tempo. Mas nós agimos como órfãos que não têm um pai para direcionar, e queremos fazer as nossas próprias vontades, de acordo com a nossa justiça. Jesus falou, olha, eu vou enviar para vocês um outro ajudador, o Espírito Santo, que estará com vocês em todo o tempo, para ensinar, fazer vocês lembrarem, para direcionar vocês
em todas as coisas, decisão no seu trabalho, no seu negócio, na vida financeira, em todas as coisas. Ele está conosco e quer nos conduzir, e quer nos aconselhar, nos direcionar, como às vezes nós desejamos fazer com os nossos filhos. Não, porque não faz isso agora. Mas nós precisamos olhar, em primeiro lugar de todas as coisas, nós vamos ver esse Deus como nosso Pai que está cuidando de nós todo o tempo. Vamos perceber isso. E olha o que ele diz depois: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Que coisas? Tudo isso que ele falou aqui em cima, todas as nossas necessidades, tudo aquilo que nós precisarmos, o Pai Celestial vai nos suprir, quando nós o reconhecemos como Pai. Só que ele está dando aqui uma condição: busquem em primeiro lugar o reino de Deus. O que isso quer dizer para mim e para você? Que em primeiro lugar, antes de todas as nossas preocupações, sentimentos, emoções ou qualquer coisa, e decisões, em primeiro lugar, nós devemos buscar o reino de Deus dentro de nós. O que é o reino de Deus, queridos? É o governo de Deus em nossas vidas. Então Deus governando você lá dentro, Deus governando você dentro de você. Então você vai viver a sua vida de acordo com o governo de Deus, e não mais o seu governo. Não sou eu mais que mando, não sou eu mais o que eu quero, o que eu desejo, o que eu penso, o que eu sinto, mas o que Deus quer. Jesus mesmo disse: olha, eu faço o que eu vejo o meu Pai fazer. Só faço aqui na terra e só falo o que eu ouço meu Pai dizer. O problema, nosso grande problema, que surgiu lá com Adão, o bendito Adão, é que nós queremos viver a vida do nosso jeito, as nossas próprias decisões de acordo com o que nós pensamos e sentimos. Só que, queridos, para nós vivermos a nossa vida do jeito que nós sentimos, do jeito que o mundo aí diz, faça aquilo que está no seu coração, sem fazer o que você está sentindo, faça aquilo que te deixa feliz, independente do que os outros pensem, falam, digam, faça o que está no seu coração. Queridos, o nosso coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa, nos diz lá em Jeremias. Se nós fizermos vivermos a vida do jeito que nós sentimos, com certeza estamos fadados ao fracasso. Vamos fracassar como ser humano, como filho de Deus, vamos fracassar com certeza. Então o governo de Deus, nós precisamos decidir primeiro que esse Pai amoroso que nos conhece, Ele vai governar a nossa vida. Nós tivemos um batismo esses dias atrás, Ele sabe muito bem, e você que se batizou um dia também sabe disso, você também sabe, que quando você se entregou ao Senhor Jesus, você aceitou o governo dele sobre a sua vida. É assim ou não é? Alguém batizou enganado aqui? Batizou enganado, Henrique? Não, você sabia, né? Você está entregando a sua vida para o Senhor, então o governo dele é que vai mandar na sua vida, não é mais o seu governo. Você não tem mais governo, você não manda mais. O que manda é Deus. Ele governa as nossas vidas. É lógico que é um processo, né? Nós vamos devagarinho deixando o Senhor governar todas as áreas da nossa vida, mas essa foi a nossa decisão. Então o governo de Deus, o reino de Deus dentro de nós. E aí depois ele diz: e a sua justiça? O que ele está querendo dizer? O que é essa justiça? A justiça de Deus. O que é a justiça, queridos? O que a justiça diz? A justiça diz o que é bom, o que é mal, o que é certo, o que é errado, não é isso? De acordo com leis pré-determinadas, a justiça vai dizer: isso é certo, isso é errado, isso pode, isso não pode. Mas o problema aqui começa lá com Adão. Quando Adão decide
e influenciado pela serpente, por Satanás, comer aquele fruto, na verdade o grande problema não foi ele comer o fruto, foi o que aconteceu antes no coração dele. No coração dele, e você lê lá em Gênesis, você vai perceber que é exatamente isso que Satanás coloca no coração dele, dizendo para ele assim, para ele e para Eva: olha, não é bem assim como Deus diz, mas quando você comer esse fruto, você desobedecer a Deus, você será conhecedor do bem e do mal. Então agora, o homem, o que ele deseja? Ele deseja declarar uma independência de Deus, um desejo que foi influenciado pelo inimigo, declarar independência de Deus, e agora ele vai decidir o que é bom e o que é mal, o que é certo e o que é errado, porque antes quem definia era Deus, e ponto final. Isso é bom, isso você faz, se você faz, se não faz, Deus definia. Mas a partir daquele momento o homem decide: eu quero decidir o que é bom e o que é mal, eu vou fazer a minha própria justiça. A justiça quem determina sou eu, o que é certo, o que é errado, sou eu que defino. Esse foi o grande problema. E agora nós estamos vendo a justiça do homem. O que vira? Esse mundo, queridos, está um caos. A humanidade só chegou até aqui, 2024, pela grande misericórdia de Deus, porque Deus vai interferindo na história do homem, para que aconteça exatamente o que Ele quer lá no final. Porque Deus está determinando as coisas. Mas se deixasse o homem por conta, se a graça de Deus não estivesse sobre a humanidade, queridos, nós já não existíamos há muito tempo, porque o homem não sabe fazer justiça, ele não sabe o que é certo, o que é errado, o que é mal, o que é bom, e fica totalmente perdido, um caos. O interior do homem, a partir do momento que ele se desconectou de Deus, se rebelou contra Deus, virou um caos. O nosso interior, queridos, é um total caos. Um homem totalmente, perfeitamente harmônico no seu interior, como era Adão antes do pecado, perfeitamente harmônico, porque Deus, ele estava conectado com Deus, e Deus era o centro, e Deus determinava as coisas. Como o Sol no sistema solar, os planetas giram em volta, sempre, continuam girando em volta, sempre do mesmo jeito. Todas as estações do ano chegam na mesma época, não é? Nós já estamos no outono, estamos, né? Outono, já começou a ficar fresquinho, já sabe mais ou menos como vai estar, porque é sempre do mesmo jeito. A Terra fica girando, porque existe o Sol, e o Sol determina com a sua força da gravidade, com a sua massa, o que todos os outros planetas ficam girando em volta. Quando o homem peca e tira Deus do centro, o nosso interior virou um total caos. Por isso que nós somos tão complicados. E precisa estudar psicologia, né? Para tentar entender 1/1000 do que é o nosso interior, porque... Mas quando nós colocamos o governo de Deus em nosso interior novamente, o reino de Deus começa a fazer parte do nosso interior, as coisas começam a ficar organizadas. Sem Deus, queridos, em nosso interior, em nosso coração, governando a nossa alma, os nossos sentimentos, emoções e consciência, nós ficamos enxergando tudo errado. Somos doentes emocionalmente. Quantos de vocês já mandaram uma mensagem no WhatsApp, que esse é campeão, eu sempre cito porque é o campeão, e aí o irmãozinho demora para responder, você já começa a maquinar alguma coisa na sua mente. Os namorados, então, pior. Ai, demorou para responder, o que será? Será que eu falei alguma coisa? Será que eu falei alguma coisa? Será que eu... Ai, você não respondeu imediatamente? Ou não postou uma coisa lá no Instagram? Nossa, ele não curtiu. Ela não curtiu. Ai, será que não gosta mais de mim? Ai, será que... E fiquei inventando um monte de coisa lá dentro. É assim, não é? Nossa alma carente
precisando de Deus e ficamos carentes da atenção dos outros. É um total caos. E depois um irmão de repente passa perto, nem cumprimenta assim muito. Às vezes a pessoa não está muito legal, né? Com problema, com algumas dificuldades, passa perto, não cumprimenta direito. Ai, meu Deus, está vendo? Eu sabia. Ele não gosta de mim mesmo. E inventamos um monte de coisa na nossa cabeça. Ficamos maquinando coisas. E quanto mais você demora maquinando aquelas besteiras na sua mente, mais vai crescendo. E Satanás vai aumentando. E nós vivemos, se nós colocarmos essa lente da nossa alma, das nossas emoções, queridos, nós temos uma vida bastante complicada. Nós vemos problema em tudo. Vemos defeito em todo mundo. Vemos defeito nas pessoas, e o defeito das pessoas nos incomodam. Se o Senhor, nosso Deus, com a sua mansidão, não está governando o nosso interior. Os efeitos, eu vejo, é lógico que eu olho, e eu sou bastante crítico. Posso confessar para você, sou bastante crítico. Em todas as coisas, sou muito crítico. Mas a bondade de Deus, a mansidão do Senhor no meu coração, o reino de Deus dentro de mim, faz com que cada erro que eu vejo em cada pessoa não me incomode absolutamente em nada. Se eu puder ajudá-la, eu vou ajudar. Se eu não puder, oro por ela e tudo bem, não me incomoda, não me atrapalha. Agora, quando nós começamos a olhar para as pessoas e ver os erros dela e aquilo te incomoda, às vezes pessoas ficam comentando dos erros dos outros indignados, mas cada um é dono da sua vida. E nós oramos, simplesmente oramos, se pudermos ajudar, vamos ajudar as pessoas, os homens que eu discipulo. Se eu vejo algum erro, algum ponto, isso aqui. Porque eu tenho um relacionamento próximo. Senão eu oro, para que a pessoa seja abençoada. O que nós não podemos é colocar essa lente da nossa alma, das nossas feridas passadas, e olhar as pessoas dessa forma. Isso significa que o reino de Deus, que o Todo-Poderoso não está governando o nosso interior da nossa alma. É um sinal muito sério, muito claro. Eu não determino o que é certo e o que é errado. Eu não determino o que é bom e o que é mal. Quem determina o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal, o que deve ou não deve ser feito, é Deus no seu reino, de acordo com a sua justiça. Lá em Isaías, não me lembro o capítulo e versículo, mas a palavra do Senhor nos diz que a justiça do homem, a nossa justiça, é como trapo de imundícia, nojento e não presta para nada diante de Deus. Nós não somos justos, queridos, não somos justos, somos egocêntricos por natureza, e Deus, o governo de Deus precisa estar realmente crescendo dentro de nós, para que realmente a justiça de Deus vá fazendo efeito em nós, porque nós não somos justos. Então, quando nós vivemos dessa forma, quando nós vamos deixando o governo de Deus tomar conta de nós, e Deus determinar o que deve ou não deve ser feito, o que é bom ou o que é mal, e não nós, então nós vamos começar a viver uma vida plena na terra, porque é isso que Deus quer para você. Esse é o plano de Deus para você, esse é o plano de Deus para mim, que nós vivamos uma vida plena, cheia, transbordante, que você chegue no último dia da sua vida, querido, você olhe para trás e você realmente se sinta satisfeito. Eu vivi a minha vida. É muito triste ver pessoas vivendo 60, 70, 80 anos e viver uma vida vazia, só fez peso na terra e vai virar somente comida de bicho lá e acabou. Isso é muito triste. O presente de Deus para nós, e é o que Jesus disse aqui, não é a vida de vocês muito mais do que qualquer outra coisa? Não é o grande presente de Deus para nós a vida, a oportunidade de estarmos vivos, de estarmos aqui, é mais importante do que qualquer outra coisa.
E essa vida, essa oportunidade que Deus nos deu, nós só viveremos plenamente a partir do momento que o governo de Deus começa a realmente estar dentro de nós. E começamos a viver a nossa vida em cada decisão, em cada ação, de acordo com a vontade dele e não a nossa. São muitas e muitas as vezes que nós queremos fazer a nossa vontade. Mas aí nós voltamos para o grande problema lá de Adão. Que nós começamos a determinar o que é bom e o que não é bom para nós. E o que Deus deseja? E Ele determina, porque Ele sabe. Ele conhece. Ele sabe o que é bom. Por mais que nós desejemos alguma coisa, queridos, isso tem que se passar pelo crivo de Deus. Senhor, o Senhor quer ou não quer? O Senhor tem isso para mim ou não tem? O governo de Deus. Você entende? Agora, isso é fácil? Não, não é. Porque como nós falamos a semana passada, há uma guerra dentro de nós, do velho Adão com a nova criatura, e o nosso interior fica nessa guerra tremenda, porque o velho Adão quer se satisfazer daquilo que lhe dá prazer, que é sempre algo momentâneo, instantâneo, rápido, urgente. E Deus quer que nós vivamos uma vida plena. E isso, queridos, na maioria das vezes não tem nada a ver com o que é urgente e momentâneo. E é algo que Deus vai construindo, e vai direcionando, e vai trazendo, e nós com muita paciência, com muita brandura, com muito domínio próprio, nós precisamos ir construindo. Se você quer viver essa vida plena, o governo de Deus, do seu interior, precisa estar realmente governando. Ele diz: se você buscar todas essas coisas, se você buscar o reino dele e a justiça dele, que é quem determina o que é bom, o que não é, o que deve e o que não deve, então todas essas coisas serão acrescentadas e você viverá então essa vida plena que o ser humano busca. Será satisfeito, como nós cantamos aqui. Você começará a viver uma vida, queridos, que o Senhor te satisfaz, que a presença de Deus na sua vida, você perceber a presença de Deus, o amor de Deus, o relacionamento seu com Deus, satisfaz você. Porque muitas pessoas, muitos de nós, não conseguimos, por exemplo, deixar um vício, seja ele qual for, um pecado, porque ainda nós continuamos vivendo nessa velha carne, porque ainda nós não chegamos no ponto de uma plena satisfação de Deus em nós. Nós precisamos ir vivendo uma vida com Cristo, de forma que as outras coisas desse mundo não tenham mais sentido, não tenham mais razão, não determinam mais quem nós somos e o que nós queremos. Mas o governo de Deus e a vontade de Deus, sim. Aí nós começamos a nos sentir plenos. Como nós cantamos naquela música que eu gosto bastante. Queimou todas as outras paixões. Acho que é isso, né? Os outros amores. A presença de Deus. O amor que você vai adquirindo por Ele. Porque quanto mais você o conhece, queridos, mais profundamente você o ama. E aquele olhar de Deus nos seus olhos, essa intimidade você precisa ter com Ele. Olhar dele nos seus olhos, o olhar de paixão dele por você, queima todos os outros amores, seus vícios, seus prazeres na carne, as suas preferências por esse mundo, as suas coisas desse mundo que te atraem, queimam. E aí nós vamos mudando por dentro, e nós não fazemos mais determinadas coisas que são erradas, que não fazem parte da justiça de Deus, não porque alguém determinou e falou que nós não poderíamos fazer, mas porque nós mudamos por dentro. Muitas e muitas vezes eu ouvi
aquela velha frase: eu não faço isso porque minha religião não permite. Já ouviram essa história? Já ouviu? Minha religião não permite. Quer dizer, é porque alguém da religião dele falou que ele não podia fazer, porque senão ele faria. Está servindo uma religião. Mas agora nós não fazemos algumas coisas, queridos, não é porque o pastor vai falar, o pastor vai chamar atenção, o seu líder vai ficar sabendo. Ai, se alguém ficar sabendo. Não, você já não faz mais porque a sua natureza mudou. E aquilo não te satisfaz mais. Porque o governo de Deus tomou conta de você, e a vontade de Deus você deseja fazê-la, e você vai vivendo na presença do Senhor, então a sua natureza muda. Então o grande problema, talvez, do vício, do pecado que você não consegue largar, não é bem o vício, o pecado, o prazer. É porque você precisa estar mais perto do Senhor, vivendo esse relacionamento, para que o governo de Deus domine você e a sua velha natureza mude. Então você não faz mais, porque agora a sua natureza é outra. Simples assim. Mudou por dentro. Então eu não quero mais fazer porque a minha natureza mudou. Mas isso só acontece com o governo de Deus em nós. E essa é uma decisão nossa. Quem tem que buscar, queridos? Quem tem que buscar? Ele diz: busquem. Você tem que buscar. Não espere um anjo vir e fazer você sentir uma grande emoção, um grande amor por Deus, e aí então você vai começar a buscar. Não, a decisão é sua. O Espírito Santo já está falando para você: busque. A palavra de Deus está falando aqui para você hoje: busque, você precisa buscar. A decisão tem que ser sua. Depois que você toma essa decisão do governo de Deus, do reino de Deus, do governo de Deus, da justiça de Deus começar a controlar a sua vida, então isso vai começar a fazer efeito. Mas é você que precisa tomar posição. Eu preciso tomar posição. Todo dia, toda hora, em cada momento. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Bastam para hoje os problemas do dia de hoje. Então, todo dia, você diz para o Senhor: Pai, meu Pai do céu, que seja louvado, glorificado, exaltado o seu nome, separado, santo. Venha o teu reino. Venha o teu reino. Eu quero o teu governo na minha vida. Venha o teu reino. E seja feito a sua vontade em mim. Você entende? Todos os dias. E isso vai começando a fazer parte da sua vida, queridos. Parte de você. E se você convidar de forma sincera, sabendo que isso é necessário, sim, Ele vai começando a dominar você. E a sua natureza vai mudando. Você não fica vivendo mais como um mendigo, como um órfão, mas como alguém que tem um pai que vai direcionar a sua vida e fazer de você alguém pleno nesse mundo e na eternidade. Porque Deus tem para nós um plano perfeito aqui e na eternidade. Você entendeu? Só queria citar aqui alguns exemplos de um homem que viveu plenamente. Um homem que viveu totalmente. O apóstolo Paulo, alguns versículos aqui, só lendo rapidamente. Romanos 14, 17. Ele entendeu o que era o reino. Diz: pois o reino de Deus não diz respeito ao que comemos ou bebemos, algumas regras, mas uma vida de justiça, justiça de Deus em nós. O que Ele diz que é justo, o que Ele diz que é bom, o que diz que é errado, Ele determina. De paz e alegria no Espírito Santo. Paz, querido, paz. Ai, será que vai acontecer? Ai, meu Deus, paz. E alegria, em qualquer circunstância, alegria. Paz e alegria no Espírito Santo. E olha que esse homem que entendeu o que era o reino e vivia para o reino, disse também em Gálatas 2:20: fui crucificado com Cristo,
Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo nesse corpo terreno pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Eu já fui crucificado. Esse mundo não serve mais para mim. Agora Cristo vive em mim. É o que ele diz também em Filipenses 3, 10, 11. Quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero conhecer Ele, quero sofrer com Ele, participando da sua morte. O que ele está dizendo aqui, queridos? Ao meu maior desejo, eu vivo em função de, o meu objetivo principal é conhecer Ele, conhecer Deus, conhecer a Cristo, que é a imagem perfeita do Pai. Experimentar o seu grande poder, o poder que ressuscitou Cristo, experimentar em mim, na minha vida. E quero sofrer com Ele, participando do seu morte. O que é sofrer com Ele? Esse sofrimento que você passa, principalmente nos primeiros momentos, quando você decide deixar algum pecado, por exemplo. A sua carne, querido, sofre, reclama, chora, mas você está disposto a sofrer com Ele, para poder viver com Ele, para de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. E o último, olha como ele termina a sua vida. Esse versículo aqui, ele está dizendo, é a última carta dele para Timóteo. E ele já diz, olha, eu estou para morrer. Minha vida está sendo derramada como um sacrifício para o Senhor. Ele sabia que estava próximo da sua morte, e ele diz assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora está guardado a coroa da justiça que o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos os que amam a sua vinda. Viu o que ele está dizendo? No final da sua vida, no encerramento de tudo. Quem olhar para a vida de Paulo, talvez diante da ótica desse mundo de sucesso, vai dizer: Paulo foi um fracasso. Ele não ficou rico, ele não teve um grande emprego, ele não tinha uma mega igreja. Todo lugar que ele ia, ele era apedrejado, era escorraçado, era preso. E alguém com a ótica de muita igreja, de muita gente da igreja hoje, pode olhar para Paulo e falar: ele foi um fracasso. Mas ele viveu o reino e o governo de Deus para a vida dele. Combati o bom combate, acabei a carreira e fui fiel até o fim. A minha fidelidade foi até o fim, guardei a fé. E desde agora está guardada a coroa da justiça. A coroa, queridos, que ele viveu a vida inteira buscando. Ele vivia essa vida aqui, e ele se deixava viver essa vida apedrejado e tudo mais, abandonou tudo, toda a vida que ele tinha, né, uma vida de um status bastante superior na sociedade, abandonou isso por amor a Cristo, porque ele queria conhecer a Cristo, ele disse. E pensando, ele entendeu que vivendo esse reino, o governo de Deus na vida dele, e fazendo o que Deus queria e não o que ele queria, de acordo com a justiça de Deus, o que Deus ordenava, o que Deus dizia que era bom, que não era, ele, então agora tem uma coroa. Ele viveu pensando na eternidade, porque você sabe, não existe esse negócio de morreu, acabou. Tem um Deus muito, muito, muito mais poderoso do que nós imaginamos, atrás de toda essa história, queridos, que começou a contar essa história na humanidade. Como diz um grande servo de Deus, que eu não lembro o nome agora, ele diz assim: precisa de muita fé, uma fé maior do que os cristãos, para acreditar
que o acaso criou tudo do nada. Quem conhece um pouquinho de física, de química, sabe, queridos, que a possibilidade disso de acontecer é tão remota, mesmo com trilhões de estrelas que existem no universo, de existir a vida na face da Terra. Ficou uma pequena porcentagem que a Terra está mais próxima do Sol, mais longe do Sol, ou que o eixo da Terra está menos inclinado, mais inclinado, tornaria a vida da Terra impossível, como nós temos. Tanta coisa perfeitamente planejada, que é impossível não crer que existe um Deus planejador de tudo isso. Esse Deus, queridos, que traz atrás dessa maravilhosa história que está sendo contada na Bíblia, esse Deus, esse poderoso Deus, Ele quer que eu e você vivamos essa vida de justiça, a justiça de Deus, o governo de Deus. E na eternidade, depois da nossa morte, ou na volta de Jesus, que está bem próxima, nós vivamos com a coroa maravilhosa que Ele quer dar para nós, a autoridade para governar essa terra. É para isso que nós vivemos. O que Paulo fazia aqui, queridos, ele estava pensando na eternidade, não era para o agora. Portanto, o urgente, o agora, esquece. E ele termina dizendo: o reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas todos os que amam a sua vinda. Você ama a vinda do Senhor? Quem ama a vinda do Senhor? Está esperando desejoso? Ou está com medo? Vamos colocar em pé? Seria muito bom nesse instante que você, de uma forma assim mais consciente, começasse a partir de hoje a dizer: Senhor, vem e governe a minha vida. Vem e me governe. Eu quero viver sob o seu governo. O Senhor que determina o que é bom e o que não é bom. É a sua justiça e não a minha. O Senhor é quem sabe o que eu devo ou não devo fazer. E o Senhor vai determinar o que eu devo fazer, o que eu devo falar, como eu devo me portar. O governo de Deus. Eu convido você a fazer esse convite para o Espírito Santo. Dizer para Ele: talvez você já tomou essa decisão, mas toma uma decisão mais ampla agora, dizendo: Senhor, eu quero, eu desejo, que nessa área da minha vida que eu estou com problema, na vida financeira, ou na vida sexual, matrimonial, no trabalho, onde quer que seja, você vai convidar o Senhor a governar a sua vida. Vai dizer para Ele: Senhor, eu quero que o Senhor governe. E não importa o que eu sinta, o que eu desejo, o que eu quero é que o Senhor me mostre de forma clara a sua vontade, porque eu quero fazer a sua vontade. Muitas vezes é difícil nós existirmos a nossa vontade, dos nossos planos, para fazer o plano e a vontade de Deus, mas você vai dizer isso para o Senhor agora: Senhor, eu quero fazer a sua vontade, eu quero ver os teus planos, quero ver a tua justiça. Comece a falar com Deus. Quero que você fique bem à vontade.